pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. O tema da aula de História de hoje é a República no Brasil. Num primeiro momento, temos que ter em mente que a palavra república não é uma novidade trazida para os trópicos no século XIX. Epistemologicamente falando, a palavra república vai remontar à antiguidade clássica, vindo do termo latino res, coisa, publicus, do povo. E ela vai caracterizar um governo que, embora utilize o termo povo, não necessariamente vai se inserir como representação das classes mais baixas, camponeses ou agricultores, servos ou escravos. É o exato contrário. A representação do povo, do homem comum, vai estar ligada na antiguidade clássica a um nicho específico, ao nicho dos políticos, dos magistrados, ao nicho dos intelectuais e dos mais enriquecidos. Nesse contexto, a República no Brasil também vai admitir essas características. Ela vai ser marcantemente controlada pelas elites políticas do país. Quando falamos em elites brasileiras no século XIX, nos referimos a 3 setores específicos: o exército, a eclésia ou a igreja, os setores dos altos funcionários clericais e, mas não menos importante, os grandes latifundiários. O século XIX, mais especificamente, o fim dele aqui no Brasil, foi um período de ampla modernização das estruturas econômicas. No governo de Dom Pedro II, muitas mudanças, tanto no sentido das redes de transportes, né, um melhoramento no sistema da comunicação, a rapidez no transporte de produtos, melhoria das condições agrícolas vão ser sentidas aqui no país. E é isso que a gente vai chamar de modernidade brasileira. Desde a chegada de Dom João VI aqui no Brasil, a gente já tinha um início de uma intelectualidade, mas que vai aflorar muito mais no governo de Dom Pedro II. Então, essa época de modernização vai contar com novas redes de transporte, o Brasil vai ser ligado por ferrovias, muitas elas associadas ao Visconde de Mauá. Vai ser um período também de formação da identidade nacional. Os regionalismos já existiam muito antes disso, mas a união do Brasil, o entendimento do nosso país como uma nação que estava acima da identidade e da cultura regional, só se deu no contexto da Guerra do Paraguai, mais especificamente da Guerra da Tríplice Aliança, né? Onde o Brasil, associado à Argentina e ao Uruguai, vai tentar deter o avanço paraguaio na tomada de terras e na tomada da saída para o mar. Então, vivenciando um conflito externo, várias províncias brasileiras vão começar a enviar os seus soldados para o campo de batalha. E a propaganda nacionalista vai ser sentida de maneira efetiva. Tanto é que nesse período a gente já vai ver uma associação entre Dom Pedro II, figurado como um grande cacique, o grande cacique das terras brasileiras. Então isso vai dar um sentimento de união nacional para as amplas divergências culturais, divergências políticas e econômicas que existiam no nosso território. Isso vai ser uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo em que essa identidade nacional se forma, a gente vai ter um novo apelo aos símbolos do país, né? Tanto essa figura do Dom Pedro II, quanto ao hino, a tentativa de construir um verde e amarelismo como identidade nativa do nosso país. E a gente vai ter nesse mesmo sentido o fortalecimento do exército. O exército, no entanto, vai se sentir um pouco deixado de lado quando a Guerra do Paraguai terminar. A gente vai ter um exército vitorioso, mas que não vai ter aumento de soldos e salários. Isso vai ser um motivo de grande descontentamento. Então, até agora, o que nós temos no Brasil é a modernização das estruturas econômicas e das redes de transporte. A gente tem o fortalecimento desse que virá a ser um grande agente político do país, que é o exército, mas a gente ainda tem alguns entraves a essa entrada do Brasil no período da modernidade. E esse principal entrave é a escravidão. A nossa elite brasileira ainda era uma elite agropecuária, em larga medida hoje ainda é. E o principal produto exportado era o café. A mão de obra dos cafezais estava ligada, sobretudo, ao trabalho escravo. E mesmo que no país nós tivéssemos aí uma substituição progressiva dessa mão de obra, é claro que impulsionada
pelas exigências de países europeus como a Inglaterra, com o qual nós tínhamos profundas ligações, nós teremos a elite latifundiária como grande interessada em manter o estigma da escravidão. Lembrando que a escravidão não era, nesse período, algo visto como negativo. Era o exato contrário. A escravidão era permitida pela lei dos homens, mas moralmente falando ela já era criticada. Grandes intelectuais como Joaquim Nabuco, um advogado pernambucano que lutou pela abolição da escravatura, costumavam dizer que a escravidão era a maior mácula da história brasileira. E não há, muito menos hoje, intelectuais e historiadores que venham a discordar dele. Mesmo assim, por conta dessa dependência da elite latifundiária da mão de obra escrava, no Brasil, a abolição ela se deu de maneira lenta e gradual. Ela se deu num primeiro momento como uma forma de responder às investidas inglesas e a tentar impedir a quebra de relações entre o Brasil e a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra no fim do século XIX ainda era uma grande potência e era a grande auxiliadora internacional do nosso país. Por exemplo, no contexto da Guerra do Paraguai, foram os ingleses que auxiliaram Dom Pedro II a comprar armas e a conceder grandes empréstimos para que nós pudéssemos vivenciar de maneira vitoriosa essa batalha externa, esse conflito externo. Então, era de suma importância para o Brasil manter relações cordiais com a Inglaterra. E para isso, nós fomos abolindo a escravidão. Primeiro, dos escravos nascidos, depois dos idosos, daqueles maiores de 60 anos, com a lei dos sexagenários. Depois, a gente proíbe pequenas coisas, como o tráfico internacional, mas mantém o tráfico interregional. Então, a gente vai tendo essa abolição de maneira a não pesar tanto no bolso dos grandes latifundiários. Vejam só, um escravo, por mais pesado e moralmente errado seja tratar dessa forma hoje, era visto como um bem. Era visto como algo material, era coisificado, reificado, tá? Então, ele era visto como uma coisa. Se essa coisa foi obtida por seu dono, ela precisa, em larga medida, caso seja expropriada pelo Estado, ser indenizada. Como o Estado brasileiro tinha tão grande número de escravos para indenizar e tão pouco soldo econômico para pagar, era muito difícil responder a essa necessidade dos governos como o da Inglaterra. Essa pressão internacional era muito difícil de se sobrepujar. Então, a gente vai ter aí 3 setores que vão estar descontentes com esse segundo reinado. Os soldados que não receberam aumento, que não se sentiam valorizados mesmo depois de terem vencido a Guerra do Paraguai. A elite latifundiária que está aí descontente com esse movimento de abolição da escravatura. E terceiro e mais ou menos importante é a elite eclesiástica, que no sentido ideológico vai ter um papel muito importante na formação da mentalidade popular. Existia uma associação muito grande entre Dom Pedro II e o movimento da maçonaria. Então, muitos líderes eclesiásticos precisavam da aprovação de Dom Pedro II como soberano nacional para poder efetivar as ordenanças papais. Então, a igreja já vivia uma demanda de autonomia. E essa demanda de autonomia, ela vinha no discurso da igreja adotar como pauta o processo de laicização do Estado, ou seja, o processo de separação entre a esfera do Estado e a esfera da igreja. A demanda de um Estado laico vinha da própria elite eclesiástica. Então, esses 3 setores vão se reunir e vão começar a endossar, a fortalecer o movimento republicano no Brasil. Então, esse vai ser um movimento especificamente pertencente à elite. Tanto é que um historiador muito famoso aqui no nosso país, chamado José Murilo de Carvalho, escreveu uma tese chamada Tese dos Bestializados. Ele vai dizer que, por ocasião da proclamação da República no Brasil,
O povo, as classes mais baixas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses, não sabia sequer o que estava acontecendo, pensando que a marcha do Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, data que nós comemoramos a proclamação da República no Brasil, era nada mais, nada menos do que uma parada militar, do que um desfile militar. Então, hoje, o que nós entendemos como um feriado nacional sequer veio à luz na cabeça da população mais comum, mais simples daquela época. Então, todos esses quadros, toda essa indumentária que remonta à República no Brasil, ela pertenceu especificamente à elite. Quadros como, por exemplo, esse que vocês veem aqui, pintado por Benedito Calixto, são quadros que vão dar um ar romântico a esse evento, mas ar este que não pertencia ao evento original. Então, a República aqui no Brasil começa já cheia de contradições. Contradições estas que remontam à origem da palavra e que são entendidas como, de fato, curiosas. Ela é uma república sem povo, é uma coisa do povo cuja população mais comum sequer entendia o funcionamento. E o que a república vai significar num primeiro momento? O afastamento de Dom Pedro II, o exílio de Dom Pedro II das terras brasileiras e a entrega do governo do país a um civil, mais especificamente a um homem que não tinha nenhum vínculo com a nobreza, nem nenhum vínculo com a antiga colônia, com Portugal. Então, tecnicamente falando, o impacto inicial da República é o afastamento de Dom Pedro II e a entrega do governo para as elites locais. A República, no entanto, antes da proclamação, antes desse grande evento, que foi o 15 de novembro, desse grande evento para os grandes, é claro, para as elites, ela já aparecia aqui no Brasil como um ideal político. Em algumas rebeliões coloniais desde lá do século XVIII, por exemplo, com a Conjuração Baiana, com a Conjuração Mineira, com a Insurreição Pernambucana de 1817. A grande diferença entre os eventos do século XVIII e XIX é que lá no século XVIII, Minas, a Bahia e até Pernambuco queriam proclamar a República regionalmente. Por exemplo, aqui em 1817, Pernambuco queria se tornar país. Pernambuco queria se separar do restante do Brasil. No século XIX, com a proclamação de Marechal Deodoro da Fonseca, a República era proclamada em toda a antiga colônia portuguesa, em todo o país. Então, a gente tem uma separação aí. Nos ideais coloniais do século XVIII, a República se concentrava como expressão de um sentimento regionalista. No século XIX, ela tomava um significado mais abrangente, sendo proclamada em todo o país. Antes do evento do 15 de novembro, aqui no país, no ano de 1870, a gente vivenciou a efetivação de um manifesto republicano. Esse manifesto republicano ele veio da necessidade de alguns jornalistas, de alguns grupos abolicionistas específicos, de aproximar o Brasil das demais nações, porque Inglaterra, França, Estados Unidos já tinham vivenciado processos republicanos muito tempo antes. A maior inspiração do Brasil nesse período era os Estados Unidos da América. A gente pode observar isso nesse protótipo de bandeira da República. É uma bandeira copiada, é uma bandeira copiosa. A gente tem aqui diferenças básicas da bandeira norte-americana, que são a mudança das cores e da posição das estrelas apenas. Então, muitos intelectuais brasileiros aqui, muito antes da elite tomar as rédeas do processo de proclamação da República, já pensavam em transformar a política brasileira aos moldes do que havia acontecido nos Estados Unidos. E o que é que esse manifesto republicano, o que é que essas elites intelectuais defendiam? Estabelecimento de uma república federativa, fim do Senado vitalício, o senador aqui no Brasil, político, quando ele era eleito, ele só podia sair da sua função depois que ele morresse, vitalício, cujo cargo está ligado à vida,
e segundo, defendendo um ensino laico, um ensino que não necessariamente tivesse uma vinculação religiosa, visto que desde lá do período do Renascimento, as sociedades europeias já estavam vivendo uma separação entre essas duas esferas, a esfera científica e a esfera religiosa. Então, esse manifesto republicano já existia aqui no Brasil, já defendia o estabelecimento da república, o fim do Senado vitalício, o ensino laico, e esse manifesto inspirou dois projetos para a república no país. O projeto de Quintino Bocaiúva e o projeto de Silva Jardim. Um ligado a uma república bem mais democrática e outro ligado a uma república que fosse pensado para as elites. O Quintino Bocaiúva acreditava que a república aqui no Brasil só daria certo se ela fosse pensada pelas elites e se ela fosse estabelecida com mãos de ferro. O Quintino Bocaiúva, ele defendia um ideal que ligava-se bastante ao positivismo do século XIX. O positivismo é uma doutrina de ideias que associa ordem e progresso. Para Quintino Bocaiúva, se fosse o povo que proclamasse a república, o Brasil ia viver dentro de uma extrema bagunça. O povo não saberia necessariamente como estabelecer as leis, como manter a paz. Então, para Quintino Bocaiúva, o que tinha que acontecer era uma república baseada na força e regulada pelas elites, daí a ligação com o exército, por exemplo. Para Silva Jardim, o ideal republicano era muito mais remontado ao romantismo, era muito mais romantizado. Então, para Silva Jardim, o que tinha que acontecer era o exato contrário. Silva Jardim acreditava que se a república é a coisa do povo, quem tem que direcioná-la é a própria classe popular, é a própria classe baixa. Mas, num Brasil predominantemente agrário, com 70,2% da população ligada às atividades do campo, é claro que a opinião dos grandes latifundiários era entendida como algo de maior peso, algo de maior potência. Desde sempre, os grandes latifundiários utilizavam a coisa pública para benefício do privado, para seu benefício próprio. Então, acaba que a ideia de Quintino Bocaiúva vai se sobrepujar à de Silva Jardim. Então, quem vai tomar para si os ideais desse manifesto republicano não é a classe popular, é a elite. Então, a república no Brasil pode ser vista como resultado de uma aliança entre o exército, que levantava a hipótese de desvalorização das forças armadas, a igreja, que criticava o poder de decisão do imperador sobre as ordenanças que vinham de lá, do papado, e a elite agroexportadora no Brasil, que estava descontente com as resoluções imperiais e principalmente com a Lei Áurea, a lei que aboliu no dia 13 de maio de 1888, de maneira não indenizatória, a escravidão no Brasil. Vejam só, se a Lei Áurea tivesse indenizado a elite agroexportadora, a elite latifundiária do Brasil, o descontentamento seria muito menor. No entanto, os escravos, que eram vistos até então como bens, foram libertos e nada foi pago. Ou seja, o prejuízo foi transferido para os grandes latifundiários. Então, como resposta, eles decidiram anular o poder imperial de Dom Pedro II. Foi dessa aliança que resultou o golpe militar de 15 de novembro de 1889. É um golpe militar porque não teve participação popular, é um golpe militar porque o Marechal Deodoro da Fonseca marchou armado na função de ministro da guerra até os aposentos, até o palácio do governo, onde repousava Dom Pedro II e sua família, intimando ao sair do Brasil. Então, quando comemoramos hoje o 15 de novembro como feriado da proclamação da República, comemoramos, na verdade, um golpe militar, que contou com a completa ausência de participação popular. A ausência essa que é descrita hoje como uma fase do processo de bestialização do povo brasileiro. As classes mais baixas ainda hoje têm uma dificuldade muito grande de ter acesso à política. Vemos isso, por exemplo, na quantidade de minorias representadas no Senado, no Congresso Nacional e etc. Existem taxas muito pequenas de mulheres que estão associadas à política, de pessoas pobres que conseguem uma ascendência social a ponto de garantir a elegibilidade.
Então, de onde é que vem essa tradição histórica no Brasil? De que a elite tem o poder, de que a elite está no governo? Ela remonta desde lá ao período da República, onde a elite vai tomar para si esse direito de participar ativamente das decisões do país e vai tirá-la do povo, que, bestializado, que sem entender o que acontecia, observava o 15 de novembro como se ele fosse apenas uma parada militar.